Obrigado, presidente, vereador João Jorge. Primeiro eu quero aqui cumprimentar todos que nos assistem pela TV Câmara São Paulo, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo chat, pares presentes no dia de hoje, leitores do Diário Oficial. Quero usar esse espaço aqui no dia de hoje, presidente, também para poder falar e expressar aqui a minha opinião com base nesse acontecimento que Vossa Excelência acaba de trazer, que é mais um ato de tristeza para o povo brasileiro. É um afronto à democracia o que aconteceu, um afronto ao STF, um afronto ao Congresso Nacional, ao presidente da República, enfim. Lamentavelmente, é um ato lamentável que aconteceu no dia de ontem. Então vamos lá. Ontem ocorreu na Praça dos Três Poderes, em Brasília, um episódio lamentável. Um homem-bomba explodiu na frente do STF e detonou o próprio carro a 300 metros do local. Esse homem foi candidato a vereador pelo PL nas últimas eleições em Santa Catarina. Olha só, o sujeito foi candidato a exercer um mandato parlamentar. A gente entende que um parlamentar, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, não importa qual partido. Ideologia tem que deixar de lado. A gente tem que respeitar todos os partidos. Por essa razão, tem diversos partidos para você escolher. Mas é lamentável o que aconteceu. Em função da ideologia, o cara foi candidato, teve uma votação sem expressão nenhuma, 98 votos, mas vem fazer um afronto desse porque ele acha que todos têm que ter a mesma opinião dele, Coronel Salles. Não podemos jamais pensar dessa forma. Eu penso de um jeito, eu respeito a opinião de todos e presumo que todos possam respeitar a opinião do oponente, do outro colega, sei lá, do companheiro ou não, de colega de partido ou não. No próprio partido tem divergência. O próprio partido tem divergência da linha de pensamento, da forma de pensar. Mas a gente tem que respeitar e nós temos a democracia para isso, para você poder viver em harmonia, né, para poder discutir e respeitar a opinião de cada um. Segundo a reportagem do UOL, investigadores da Polícia Federal afirmaram à coluna que já é possível concluir que o atentado em Brasília foi premeditado. Mas claro que foi premeditado e planejado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tem como acontecer um troço daquele se o cara não planejou. O cara entrou, saiu, levou um automóvel com artefatos, circulou livremente para lá e para cá, foi em gabinetes poucas horas antes, e lógico que foi premeditado. Agora, eu desafio que fosse isoladamente, que ele estava sem participação de outras pessoas. Eu diria que é muito difícil, mas vamos deixar mais para frente. Não vamos aqui querer condenar, mas certamente teria outras pessoas assessorando nessa barbaridade, lamentavelmente. E que o autor é um extremista de direita. Antes do ato terrorismo, ele publicou uma série de mensagens sobre o ataque, misturando declarações com teor político-religioso. Essa cultura de sentimento de violência nas pessoas não pode ser naturalizado. Atos como esse, que a princípio parece uma ação de lobo solitário, não deve ser considerado um ato isolado. É preciso visitar a história recente e voltar aos atos terroristas de 8 de janeiro, que conspirava contra as instituições brasileiras e deve ser combatido com o rigor da lei.
tem que respeitar as instituições, porque tudo indica que o grande alvo no dia de ontem era o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, em qual quero deixar claro aqui, eu tenho um profundo respeito pelo ministro Alexandre de Moraes, não porque ele é o ministro do STF, porque eu já o conhecia antes, bem antes dele ser ministro do STF. Eu já conhecia a pessoa do Alexandre de Moraes, tinha muito respeito por ele, sempre eu respeitei. Ele foi secretário de Segurança Pública, ele foi secretário de Transporte dessa cidade, ele contribuiu muito nessa cidade. Então, já tenho conhecimento e profundo respeito por ele. É lamentável, não porque foi com ele, mas poderia ser com qualquer um outro ministro do STF, que os ministros estão lá para prestar um serviço de qualidade. Tem outros ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma, nós temos que respeitá-los. Eles estão lá, agora eles têm que cumprir o papel de dever de ofício deles, que estão lá para isso. Que a instituição do STF tem que ser tratada com muito respeito. Esperemos que cada vez mais eles estejam lá para cumprir o papel deles com maestria, porque são pessoas competentes para isso e por isso que estão lá. Agora, mais do que nunca, é preciso dizer, não há a anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Não podemos... Imagina se for acontecer uma anistia para um ato criminoso desse. Aí pode dizer que acabou a democracia no país. Isso não deve acontecer de forma nenhuma. Obrigado, presidente. Essa é a minha manifestação no dia de hoje e presumo que as minhas palavras aqui não tenham ofendido ninguém, mas sim respeitado a democracia e o direito de cada um. Muito obrigado.